de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. Glória a Deus. Uma palavra muito conhecida de nós todos. Eu ia pregar totalmente diferente, mas o Senhor está aqui, e é Ele que comanda. Nós somos apenas um instrumento na mão do Senhor. Uma coisa eu quero garantir para você, que da forma que você entrou, você não vai sair, porque Deus ele tem algo a acrescentar na minha e na sua vida. Só quem acredita, joga a mão pro alto e dá um glória a Deus. Isto, se me permite, o apóstolo Tony, eu ouvi aqui falar de uma vizinha que está reclamando que a filha está doente, e é assim mesmo, né, que o inimigo trabalha. Se fosse um baile funk, ninguém mexia, né, irmão? Ninguém falava nada. Mas, se me permite o apóstolo, eu não sei nem para a direção que fica a casa, mas eu queria convidar a igreja para nós estendermos as mãos para lá, para nós fazermos a oração, porque a enfermidade que estiver lá, ela vai cair por terra em nome de Jesus. Aleluia. O demônio que estiver assolando lá, ele já está derrotado em nome de Jesus. E para mim não será novidade nenhuma se de repente no decorrer deste culto ela chegar aqui dando glória a Deus e falar que o anjo entrou lá e visitou e fez a obra e curou, e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Soberano e eterno Deus, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, olha Deus querido, nós unimos aqui a nossa fé, porque um cordel de 3 dobras é mais forte do que 2, e assim sucessivamente. O Senhor Jesus Cristo disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Olha Deus querido amado, dentro daquela casa tem uma mãe com uma filha. Eu não conheço, não sei o nome, mas o Senhor conhece, sabe o nome, e até o fio de cabelo que tem na cabeça o Senhor sabe quantos tem. Toma, meu Pai querido, na tua mãos, porque lá também tem uma enfermidade, tem um demônio que está assolando, mas em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, envia um anjo lá. Eu peço para enviar um anjo porque eu não posso ir lá, então meu Deus querido, manda um anjo lá, em nome de Jesus Cristo. Joga por terra toda a obra da enfermidade, toda a obra de Satanás, todo perturbador do inferno. Se for uma obra de macumbaria, de feitiçaria, uma obra de umbanda, de quimbanda, de candomblé, seja lá o que for, vai caindo por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se ela comeu, bebeu, respirou, oh meu Deus querido amado, tu és poderoso, em nome de Jesus Cristo. Agora, escuta Satanás, eu te dou uma ordem agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pega as tuas trouxas, pega tudo que é seu, e em nome de Jesus Cristo agora, se tu estiver na carne, nos nervos, nos ossos, aonde quer que for, em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, sai agora, em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, estenda tuas mãos de poder e abençoa, que a unção da cura desça dentro daquele lugar, em nome de Jesus Cristo. Aquele que estiver deitado, meu Deus, levanta para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoa, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 10, amém? A partir do verso 46. Glória a Deus. Deus está neste lugar. Eu sei que a sua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus Cristo te ama e te quer bem. Chuva de bênçãos Ele tem a te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a tua fé, porque Jesus contigo é. E você pode tudo. Aleluia. Vamos lá? Não
você é vencedor. Você não é ungido pra perder. O Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque a vitória pra você Deus vem. Se o Pai da vida em sua frente está, Deus abre um caminho neste mar. E você vai Passar e cantar de lá. só o Senhor. E o mar vai se fechar E exterminar. Eu sei. E você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Aleluia! Marabacana, engraçado. Marcos 10, 46. Isto, eu leio um versículo e a igreja lê o próximo, por favor, para nós ficar bem participantes. Amém? Glória a Deus. Verso de número 46 diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. A igreja, por favor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Podemos repetir, por favor? 1, 2 e... E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse: dizendo: levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe: que Queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Deus, eis a tua palavra, Senhor. Nos abençoe por ela, Deus. Diminua eu e cresça o Senhor. Oh, meu Deus querido amado, este povo veio aqui para ter com o Senhor, para receber do Senhor. Então, meu Deus querido amado, fala nos nossos corações, para a glória do teu nome. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós lemos aqui um texto muito conhecido de nós todos. Quem nunca ouviu ou quem nunca pregou a passagem deste jovem chamado Bartimeu? Mas a Bíblia diz, e nós lemos aqui, que Bartimeu, o filho de Timeu. Bartimeu, ele não é um nome próprio. Bartimeu é uma junção de duas palavras. A palavra bar quer dizer filho de. Timeu era o pai dele. Então, a Bíblia não relata o nome desse moço, então é chamado de Bartimeu, ou seja, filho de Timeu. Então agora nós ouvimos a história que esse rapaz, que estava cego e Jesus curou, mas eu quero chamar você nesta noite para nós conhecermos mais um pouquinho da história desse rapaz. Bartimeu, esse rapaz era filho de um homem chamado Timeu. Eu vou te falar a história do pai dele. O pai dele era um oficial do exército de Israel reformado, que ele serviu Israel nos destacamentos de Betel.
E agora, já reformado, alcançou uma vida financeira razoável. E ele era um servo de Deus, dedicado na sua casa, dedicado ao seu ministério. E ele tinha, segundo a história diz, os historiadores dizem que ele era pai de 3 filhos. Ele era pai de 2 rapazes e uma moça. E este Bartimeu era o seu filho mais velho, era o seu primogênito. Então a história diz que Timeu, o seu pai no caso, ele agora no período que Roma invadiu Israel, e agora começaram a querer implantar os domínios romanos ali no meio do povo judeu. Timeu, ele não aceitava, porque o governo romano começou a querer implantar a idolatria, começou a querer implantar a adoração aos deuses pagãos, começou a querer levar o povo a adorar as imagens de barro, as imagens de pau, etc. e tal. E agora, o povo agora estava largando a sua fé no Deus vivo, a sua adoração, estava dobrando ao joelho aos deuses romanos. Porém, agora Timeu, ele se tornou um revolucionista, porque ele não abriu mão, ele falou: eu não nego meu Deus, eu não vou aderir ao costume romano, eu não vou adorar Deus de barro, porque meu Deus é Deus em cima, é Deus embaixo, é Deus no meio, o meu Deus é Deus Criador, e eu não vou renegar, e eu não vou abrir mão para adorar outro Deus, a que não seja o Deus de Israel. Então agora Timeu começou a bater de frente, escuta isso, porque Deus tem uma palavra para mim e para você. O Rabacão Nevassais. Então agora todas as vezes que vinham até Timeu e falavam para Timeu: tu tem que adorar as imagens, tu tem que prestar culto pagão. E ele falava: eu não, aqui em casa não, eu não vou aderir. Timeu começou agora a se destacar. Timeu agora começou a se destacar e todo mundo olhava e via que Timeu não rendia aos caprichos dos romanos. Então agora eles olharam e falaram: nós temos que parar esse Timeu, nós temos que dar um jeito nele, porque senão ele vai se tornar um mau exemplo e daqui a pouco ninguém quer nos obedecer. Então o que eles fizeram? Nós temos que castigar Timeu, nós temos que arrumar uma forma de castigar Timeu, para que ele pare de revolucionar contra nós e que ele sirva de exemplo para os demais. Quem me ouve, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então o que fizeram? Foram observar, foram estudar agora uma forma de castigar, uma forma de parar Timeu. E eles olharam para Timeu. Segundo a história diz que Timeu era um homem já idoso, de cerca de 85 para 90 anos. E eles falaram: se nós formos bater nele, ele não vai aguentar muito tempo de couro, não vai aguentar chibatada. Se nós matarmos ele rápido, não vai surtir efeito nenhum. Então nós temos que arrumar uma forma de castigar ele, para que ele sirva de exemplo e para que pegue um respeito para o governo romano. Então foram investigar a casa de Timeu, a família de Timeu. E tomaram conhecimento que ele era pai de 3 filhos. E que o seu primogênito era este rapaz, que a Bíblia não relata o nome, somente como filho de Timeu. Então eles foram para o costume. Eles foram para trás, para o costume judaico. E eles viram e entenderam que o filho primogênito é aquele que dá continuidade na linhagem, na descendência do varão. É aquele que vai levar adiante o nome da família. É aquele que vai... Ai, Ranalacade, meu Deus, está forte aqui. É aquele primogênito, é aquele que vai levar o nome da família, é aquele que quando o pai estiver velho, é ele que vai assumir
Tem uma passagem que Jesus Cristo chama um jovem, ele fala: Senhor, aleluia, antes de eu ir, deixa eu ir sepultar o meu pai. E Jesus falou: não, deixa que os mortos enterram seus mortos. Mas na verdade o pai dele não estava morto, é porque existia uma cerimônia. Quando o pai envelhecia, o filho mais velho agora, o pai ia passar a posse da família para o filho mais velho. Então existia uma cerimônia que era chamado de sepultamento, porque o pai agora velho, ele passava o cajado à vez para o filho mais velho, e o filho mais velho assumia na família, e agora ele era o chefe daquela família. Então Jesus falou: mas não vai, deixa que os mortos enterram seus mortos. Ou seja, porque eu tenho coisas melhores para ti do que a herança da tua casa. Então olharam que Bartimeu era o mais velho, e eles disseram: se nós atingirmos seu filho mais velho, nós vamos acabar com a descendência dele, o nome dele não vai ser nem lembrado. A família dele para por aqui. Se eu fosse você, eu começava a dar glória, porque está descendo o varão de guerra aqui. Eita, meu Deus, aleluia. Deus nessa noite quer renovar a vida. Deus nessa noite quer sacudir. Deus nessa noite quer, aleluia, te reerguer novamente e te dar para você uma nova visão. Aí o que fizeram? Bartimeu era um rapaz que era criado pelo seu pai, e o seu pai ensinava a ele a história da Bíblia, ensinava ali a Torá antiga, falava para ele das promessas de Deus, falava da linhagem, contava a história para ele desde lá do princípio. E aquele rapaz cresceu ouvindo a palavra, aquele rapaz cresceu tendo sonhos, aquele rapaz cresceu na expectativa de um ministério, aquele rapaz cresceu ouvindo seu pai falar que se ele fosse fiel a Deus, ele ia ser bem sucedido num casamento, que se ele fosse fiel a Deus, ele ia ser bem sucedido no ministério, que ele ia ser um chefe de família, que ele ia ser um grande líder, que Deus ia honrar ele grandiosamente. Ele cresceu ali dentro da palavra, ele cresceu ouvindo o seu pai, aleluia. O Timeu, ele sentava com seus filhos e agora ensinava para ele, falava para ele, cumpria a palavra de Deus, ensina a criança o caminho que ele deve andar para quando envelhecer não se desvie dele. Era assim um jovem crente, cresceu num berço cristão. E agora o que acontece? Os romanos olham e dizem assim: vamos pegar o filho mais velho, porque se nós pegarmos o filho mais velho, nós vamos acabar com a linhagem dele. Mas agora eles não iam somente acabar com a linhagem, não iam só acabar com a descendência de Timeu, mas eles iam acabar com os sonhos daquele rapaz, com a expectativa daquele rapaz. Então agora o que eles pegam? A história diz que eles pegam aquele rapaz, levam para a praça pública, pega Timeu, seu pai, coloca ele amarrado diante de um altar demoníaco, e agora convoca toda a cidade, um especial a todo o povo judeu, e leva para a praça pública e pega aquele rapaz. Aleluia, pastor, se eu sair daqui e andar um bocadinho, não tem importância não. Aleluia, Jesus. Então agora pega aquele rapaz e leva para a praça pública. E agora o que eles resolvem fazer? Eles pegam o jovem, colocam ele em cima de um palanque e fala: aqui está o filho de Timeu. Timeu tem sido um revolucionista. Timeu, ele não tem aderido a nossas ordenanças, os nossos costumes, a nossa fé. Então agora está aqui o que nós vamos fazer, que venha servir de exemplo para todos. Pegaram o jovem, fica feliz. Pegaram o jovem, colocaram em cima de um palanque, um altar demoníaco, e chamou lá o capataz. E aquele jovem, cheio de sonhos, cheio de projetos, eles vêm de lá e falaram: o que nós vamos fazer com ele? Vamos cortar uma perna, vamos cortar um braço. E um carrasco fala assim: não vamos furar as vistas deles. Então agora foi ordenado que furasse.
Mas só quando o carrasco foi, ele não furou. Ele enfiou uma lâmina nos olhos dele e arrancou os globos oculares dele, os dois de uma vez. Meu Deus. Colocou nas mãos daquele rapaz agora, Meu Deus. sem os dois globos oculares. E agora o que acontece? Isto é para quem se atrever a se opor a nós, que sirva de exemplo. Arrancaram os dois olhos do rapaz. E agora o que será dele? Foram lá, pegaram uma capa. Aleluia. Meu Deus, é muito... Pegaram uma capa. Beijo. Qual capa que vai pegar para ele? Meu Pega Deus. a capa da pobreza, Meu Deus. a capa da miséria, a capa, aleluia, de mendigo, e coloca sobre as costas dele. Porque agora esse rapaz está deserdado, esse rapaz, ele vai peregrinar por esse caminho para poder servir de exemplo, que aquele que não abrir mão do Deus de Israel para poder servir os deuses romanos, é assim que vai acontecer. Deus. Chegaram aquele rapaz, colocaram a capa nas costas dele e ele saiu para mendigar. Segundo um historiador chamado Mike Pirma, foram lá e pegaram o pai dele, o Timeu, e bateram bastante nele. Ele foi para uma cadeira, foi para cima de uma cama, ficou inútil, e o filho agora mendigando. Passa-se o tempo, e o seu pai Timeu agora ele veio a falecer. E aquele rapaz passou-se os anos, e ele andava pelas ruas, e ele mendigava. Quem passava por ele olhava e dizia: quem é esse jovem cego com essa capa de mendigo? Porque não era comum jovem mendigar. A maioria das vezes mendigo era aqueles mais velhos, eram as pessoas inválidas, as pessoas que já não tinham mais força para trabalhar. E agora alguém olhava, viu um jovem mendigando e dizia: por que esse jovem está mendigando? Quem é ele? E alguém falava assim: é Bartimeu, ou seja, é o filho de Timeu. Meu Deus! É o filho de Timeu que está mendigando. E agora alguém olhava e falava: acabou-se esse rapaz, acabou-se o seu sonho, é um rapaz sem futuro. Imagina agora as moças passavam e olhavam, tão bonito, tão cheio disso, mas é cego, virou mendigo, não adianta mais. Imagina agora quem olhava e falava: poderia ser um grande líder, seu pai ensinava, podia ser um homem de ministério, mas agora está mendigando, está cego e não pode fazer mais nada. E ele passava, ele andava dia e noite, ele não tinha mais as suas vistas, e ele caminhava mendigando. Aquela capa sobre as suas costas era para a identificação mesmo da pobreza, da miséria, mas ele andava e não parava. Tem um dos evangelhos que fala dele, e mais um que estava com ele, porque ele também arrumou amizade na pobreza, ele arrumou amizade nas peregrinações pela rua, aleluia. E agora a história diz que era normal um mendigo de vez em quando encontrar morto, porque ele suicidava. Muitas das vezes ele suicidava, ele tomava veneno, ele fazia alguma coisa, porque era muito sofrimento na sua vida de mendigo. Mas agora aquele rapaz andava para lá e para cá, e muitas pessoas, imagino eu, podemos conjecturar assim, imagina aquele rapaz andando e alguém esperando falar assim: que hora que esse rapaz vai se suicidar? Vamos ver que dia que esse rapaz vai se suicidar, que ele vai desanimar, porque agora perdeu sua visão, agora ele não pode ver mais, agora ele não tem opções mais. Quando será que ele vai morrer? E muitos olhavam, esperavam, dava um dia, dava o outro, e alguém olhava e falava assim: será que ele ainda está vivo? É assim que de vez em quando alguém olha para mim, para você, quando Deus tem promessa, e começa a olhar e fala: quero ver a hora que ele vai morrer, quero ver a hora que ele vai suscitar, a hora que ele vai parar. Mas quando eles passavam que ele parava, que ele ia morrer, ele estava lá andando para lá. Ele estava andando para lá, ele estava andando para cá. Maravilha! Talvez você está passando um período difícil
na sua vida, talvez conjugal, ministerial, até profissional, e alguém olha e fala, já era, não tem jeito, mas eu quero dizer para você que ele não sabe, é o que está por dentro. Então agora, aquele rapaz, ele andava, e um certo dia, ele estava mendigando, era a rotina, ele estava mendigando à beira do caminho, e ele ouviu um barulho de uma multidão. Ele ouviu o barulho de uma multidão, e ele agora chega para alguém e pergunta, o que é que está acontecendo aqui? Que alvoroço é este? Que falação é essa? Que andação é essa? O que está acontecendo? Alguém olha para ele e diz assim, é Jesus Cristo de Nazaré que está passando por aqui. Ele está passando aqui. Ele está passando. Ele está passando. Aleluia! Imagina, ele pergunta de novo, quem é? E alguém repete, é Jesus Cristo de Nazaré que está passando por aqui. Aleluia! Então ele falou, agora é a minha hora. Agora é a minha hora. E ele abriu a boca e começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E agora vieram tentar parar. E falou, cala-te, rapaz, para de gritar. Mas quanto mais tentavam parar, mais ele gritava como? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Cala a boca, não atormente o mestre, mas ele... Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Xabacão, tem glória a Deus ali. Cadê a turma do glória a Deus? Cadê a turma do aleluia? Ele manda a aí, ele gritava, aí de repente, Jesus falou assim, chama este rapaz lá. O que eu quero dizer para você? Aquele rapaz estava mendigando há muitos anos. Segundo a história, a história não dá a certeza exata, mas foi entre 17, aleluia, entre 16 e 17 anos aquele rapaz mendigou. Meu Deus. Então agora, o que houve? Ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele grito despertou Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você? Que aquele rapaz ficou cego da vista, mas ele não ficou cego espiritualmente. Porque tudo que seu pai ensinou, seu pai falava para ele, escuta filho, há uma promessa que da linhagem, que da casa de Davi, aleluia, vai levantar o Messias, o Yeshua HaMashiach, vai levantar aquele que vai vir para salvar, e vai vir para poder curar, vai vir para poder mudar a história, vai vir para poder fazer, aleluia, porque o cego vai voltar a enxergar, o paralítico vai voltar a andar. Aí, xaramanagá, o morto vai ressuscitar. E ele agora ouve quem é Jesus de Nazaré. E era normal de alguém chamar Jesus, Jesus filho de Maria, Jesus filho de José, carpinteiro. Era normal que chamava Jesus assim. Mas ele chamou com sabedoria. Hanarassai, você pode dar uma glória a Deus aí. Ele chamou com sabedoria. Ele abriu a boca e falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus agora para. Quem é que está me chamando de filho de Davi? Meu Deus! Jesus entendeu que quem estava ali era alguém que estava esperando uma promessa. Alguém que estava esperando a promessa cumprir. Escuta, tem alguém que está esperando a promessa cumprir. Pode levantar o que for. Pode tentar furar seus olhos. Pode tentar te parar. Ei, pastor Tony, muitos são os que levantam sobre esta obra. Muitos são os que tentam cegar os seus olhos. Que tentam te parar. Mas eu quero dizer para você, não é hora de parar. É hora de caminhar. É hora de caminhar. É hora de guerrear. Porque a tua hora está chegando. E você está esperando, a tua hora vai chegar. Só os que precisam da minha porta e glorifica. Exalte o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tem pessoas aqui nessa noite que o ministério está travado, está parado. Tem alguém tentando colocar uma pedra na sua
contigo. Meu Jesus. Aí ele abre a sua boca. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus Cristo fala, chama ele lá. Catuca no seu irmão e fala assim, Jesus te chama nessa noite para um renovo. Jesus chama você nessa noite para começar, aleluia, para continuar a sua história. Catuca no seu irmão e diz para ele, o Senhor Jesus te chama nessa noite para dizer para você que a hora não é de parar. Aí Jesus chama ele. O que ele faz? Primeira atitude dele: pega a capa. Meu Deus. Pega a capa que estava sobre os ombros. Vem cá abaixo, meu. Tinha uma capa, aleluia, sobre os seus ombros. Dá licença, pastor, vou fazer uma insinuação. Aleluia. Não assusta não, irmão. Deus me chamou dessa forma. Glória a Deus. É assim, eu tenho dificuldade para poder passar para você. Mas Deus me deu esse mistério. Estava aquele jovem andando pela rua. Ele olhava e dizia, não tem ministério, não tem visão, não tem futuro. É um Zé Ninguém, está esperando a hora de morrer. A qualquer hora vai suicidar, a qualquer hora vai morrer, a qualquer hora nós vamos saber a notícia que ele morreu. Meu Deus. Escuta aqui, meu jovem, você que está aí nessa caminhada, com certeza, muitos vão levantar para poder tentar te parar, muitos vão tentar para poder frustrar o seu sonho, muitos vão tentar falar para você que não vale a pena nessa caminhada, muitos pratos vão vir, Satanás vai te tentar, vai te cobiçar, mas eu digo para você, não abra a mão do seu Deus, não abra a mão da promessa, não abra a mão do Senhor Jesus. Aí, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus mandou chamar ele. Chama ele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para. Quem me chama assim? Ah, é um cego ali, é um rapaz, é o filho de Timeu. Jesus falou, manda ele vir aqui. Aí aquele rapaz toma atitude. Qual é a atitude que ele toma? Pode ficar no chão, não tem problema. Meu Deus. Xarabanassai, não entendeu? Não, você não entendeu. Ele pega a capa e joga no chão. Julgar a capa era muito mais do que você imagina. Meu Deus. Julgar a capa fora era abrir mão do direito até de mendigar. Meu Deus. Julgar a capa fora era uma forma de afrontar a esmola que o rei tinha dado para ele. Meu Deus. Julgar a capa fora quer dizer que se não acontece nada na vida dele, ele estava sujeito a ser dizimado imediatamente. Porque também era uma afronta para o rei julgar a capa da miséria que o rei dera para ele. Mas escuta só, aquele rapaz tinha uma convicção dentro do seu coração, aquele rapaz tinha uma certeza de uma palavra, de uma promessa. Escuta isso, meu irmão, minha irmã, você tem ouvido a palavra. O Senhor de vez em quando levanta um vaso, fala para você que vou fazer, que vai acontecer, aleluia, que eu vou te chamar, que vou te levantar, que vou te erguer, aleluia. E às vezes os anos vão passando e você às vezes começa a enxergar diferente, alguém começa a falar, se a promessa fosse verdadeira, se a profecia fosse de Deus, já tinha cumprido, e às vezes para poder tirar você do caminho. Mas aquele jovem mesmo cego, ele caminhava, porque ele tinha dentro de si um pensamento que dizia, a minha hora vai chegar, a minha hora vai chegar, a minha hora vai chegar. Você tem que a sua hora vai chegar, vai para a tua mão de Rodrigo, a sua hora vai chegar. Jogou a capa pro chão. Por que ele jogou a capa no chão?
porque ele carregou ela há muitos anos, mas ele não adotou para si aquele ritmo de vida, porque ele sabia que era miserável, e ele sabia que a hora viria que o Senhor ia fazer um reboliço na sua vida. Você está entendendo isso, irmão? Talvez você está pelejando com aquele marido que está na bebida, com aquele filho que está nas drogas. Aleluia. Eu digo para você, meu irmão, não adota esse ritmo de vida. E alguém fala, agora não tem jeito mais, agora não adianta mais, já era, já foi. Não! Vai cantando, vai dando glória a Deus, canta mais um louvor, chora mais um bocadinho, caminha mais uma milha, dá mais um glória, mas não para porque a hora vai chegar, a promessa vai chegar, mas que joga a capa fora, ou seja, ele nunca aceitou aquela situação, por mais que ele sabia que estava cego. Bartimeu, ele não tinha miopia, não tinha estigmatismo, não tinha seroconto. Aleluia. Bartimeu não tinha o globo ocular. Olha isso. Ou seja, a situação era muito difícil. A causa dele era impossível aos olhos naturais. Aqui nessa noite tem pessoas que estão vivendo situações que para você é muito difícil. Aqui tem pessoas nessa noite que estão passando problema em casa, que você olha para mim, é difícil, é quase impossível. Mas eu digo para você, aleluia, Jesus Cristo de Nazaré está passando por aqui. Jesus Cristo de Nazaré está passando por aqui. Glória a Deus! Aí, joga a calma fora. Imagina alguém falando assim, olha lá o maluco. Olha, o maluco já está cego, agora ele morre. Mas a visão espiritual, a fé que ele tinha nas promessas de Deus, levou ele a entender que quem encontra com Jesus não volta do mesmo jeito. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu tive encontro com Jesus. E quem encontra com Jesus, Jesus transforma, Jesus muda, Jesus faz a obra. Dizer para você, eu sou de uma família, de uma linhagem. Minha família falava que era católico, mas era católico, era espírita, eles iam no terreiro, batia a cabeça, fazia de tudo. E eu me lembro que a minha irmã, mais velha, o Senhor hoje recolheu, mas ela foi nos braços do Senhor. E a minha irmã ia para um terreiro de Umbanda. E o dia que ela começou a deixar de cumprir os seus compromissos lá, passou uma semana, na semana seguinte ela foi, ela jovem. E por volta de 1h da manhã, minha irmã chegou em casa. E a minha mãe levou um susto, porque ela chegou faltando todos os dentes da boca. E agora minha mãe perguntou, o que foi? Ela falou, a pombagira me pegou lá, porque eu não fui essa semana, me jogou pro chão e quebrou meus dentes. Aí naquela mesma semana, o Senhor enviou uma varoa, levou a varoa de encontro até ela. Eu não sei porque as mulheres sempre chegam primeiro. Meu Deus! O Senhor enviou uma varoa e foi até ela, pregou, e falou para ela de Jesus, e ela aceitou. E ela foi a semente que nasceu na minha casa. Veio e ganhou meu irmão, depois ganhou minha mãe, e eu fui o último. Mas eu era o último. Eu fui o último, mas eu era aquele, meu irmão. Meu irmão, presbítero Bené, está conosco lá. Ele pregava para mim, eu ria dele. Eu zombava dele. Ele passava uma prova comigo. E ele falava comigo assim, uma hora você vai para a presença do Senhor. Se você não for de uma forma, você vai de outra. Resumindo, até que eu quase fiquei cego. E comecei a perder a visão. E eu comecei a perder trabalho. Isso quando eu tinha 18 anos de idade. Comecei a perder trabalho nas firmas e eu não conseguia. E até que um dia eu falei para ele assim, se esse Jesus que você fala dele, se ele me curar, eu vou servir a ele. Foi o bastante para Jesus falar, é agora que eu te pego. Aleluia! Eu fui para a igreja, fui para uma campanha,
E marcaram para mim 7 sexta-feira. E eu fui 1, 2, 3. No meu quarto, aonde eu dormia, de frente à minha cama, tinha uma folhinha que o meu irmão colocou escrito assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu olhava da minha cama e eu não lia. Eu tinha decorado porque eu chegava perto e lia. Mas da minha cama, quarto pequeno, eu olhava e não conseguia ler. Ao terceiro elo daquela campanha, eu levanto pela manhã e olho para aquela folhinha, está escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olhei de novo, está escrito: não, eu já sei, eu já decorei. Aí passei um lenço nos olhos, sempre andava com lenço, as vistas fumavam muito. Passei um lenço nos olhos e olhei. Aí eu falei: não, mas não é decoro. Eu estou vendo as letras. Aí eu lembrei, eu falei: opa, é a campanha que eu estou fazendo. É a campanha que eu estou fazendo. Resumindo, fui para a campanha. Aleluia, terceiro elo, quarto elo. Foi aberta a oportunidade. Quem quer vir na frente dar um testemunho? Eu fui lá dar um testemunho e falei: olha, eu não sei o que é, como aconteceu, eu só sei que é assim, agora eu estou enxergando. Aleluia! E o nome do Senhor foi glorificado na minha vida. E naquele mesmo dia eu entreguei minha vida na mão do Senhor. E falei: Senhor, eu abri a minha boca e falei que ia te entregar. Aqui está a minha vida na tua mão. E o Senhor trabalhou na minha vida. Hoje está aí, eu sou pai de família, tenho minha esposa, amada esposa, tenho um casal de filhos, tenho um filho chamado Samuel, que é levita também na casa do Senhor. Então, voltando à mensagem, aquele rapaz agora, ele chega para Jesus, ele lança a mão de tudo para poder ter com Jesus. E Jesus olha para ele e pergunta: o que queres que eu te faça? Se chegasse com o apóstolo Tony algum dia, falar: o que quer que eu te faça? Eu quero um terreno. Aleluia. Chegasse para a pastora: o que quer que eu te faça? Ah, não um terreno, se possível não pronto de uma vez, Senhor. Aleluia. Que queres que eu te faça? É verdade. Aí Bartimeu olhou para ele e falou assim: que eu torne. O texto original diz assim: que eu torne a ver. Talvez você já foi uma bênção nas mãos do Senhor. Talvez você era um vaso que profetizava, que fazia obra. Aleluia. De alguma forma você foi parado. De alguma forma o inimigo conseguiu te retardar um pouco. Mas o Senhor nessa noite pergunta: o que queres que eu te faça? Talvez você foi cheio de sonhos, talvez você foi cheio de propósito, cheio de objetivo, e você sonhava assim, e de repente alguma coisa te parou. Alguém atravessou no seu caminho até furar os seus olhos. Meu Deus. Ou quebrar a sua perna, como fizeram com o neto de Davi, o Mefibosete. Mas aquele jovem lançou a mão da capa e ele foi ter com Jesus, porque ele falou: agora eu vou ter com ele e não vou voltar da mesma maneira. Por isso eu afirmei para você que da forma que você entrou, você não vai sair. Se você tem entrado sim, o Senhor vai te renovar nesta noite. Vai descer uma unção de glória, vai descer uma poção, uma renovação, vai descer uma unção de visão, e você vai sair daqui Cristo. O que queres que eu te faça? O Senhor está falando para muita gente aqui nessa noite. Aleluia. A sua resposta é essa: Senhor, salva o meu marido. Senhor, tira ele do braço da outra. Senhor, tira meu filho das drogas, tira meu filho da prisão. Talvez você, nesta noite, você pudesse gritar. Você gritava: Senhor, arranca de mim essa enfermidade. Meu Deus. O que queres que eu te faça?
Ele está passando por aqui. Ele está passando por aqui. Ele está passando por aqui. Ele está passando aqui. Ele está passando por aqui. Enquanto você dá glória aqui, enquanto você chora aqui, Ele faz a obra lá. Enquanto você exalta aqui, Ele faz a diferença lá. Que andorema nagasuiko, esta mão devassai. Muitos aplaudiram, muitos bateram palmas, estavam esperando a queda daquele rapaz. Pode ser que aqui tem alguém que tem alguém lá fora batendo palmas, esperando a sua queda, esperando o seu desvio, esperando você desanimar, esperando você fechar as portas. Mas o Senhor nesta noite pergunta: o que queres? Eu te faço. Aleluia. Aleluia, Senhor. Eu comecei a faculdade, tive que trancar porque furaram minhas pernas, atravessaram, furaram meus olhos, levantou de alguma forma. Eu tive que trancar a faculdade, eu tinha sonhos, eu projetava algo, mas o Senhor Jesus está aqui. Talvez os anos tenham passado e você está esperando a sua hora. O Senhor manda dizer para você agora: aleluia, o que queres que eu te faça? Durante algum tempo Deus começou a me usar. Comecei a buscar o Senhor, entreguei com tudo, meu irmão, porque é necessário, quando nós viemos para o Senhor, nós temos que entregar de corpo, alma e espírito. Nós somos tricotomistas, porque somos corpo, alma e espírito. E é assim que Jesus trata conosco, de corpo, alma e espírito. Então, se você entregar pela metade, não adianta ele falar: é só o coração, não. Mas tem que entregar o corpo, tem que estar santificado. Tem que entregar com tudo nas mãos do Senhor. E aí Deus começou a fazer a obra. Deus começou a fazer a obra. Se estiver dando problema ao altura do microfone, eu prego sem, tá? Não. Aleluia. Aí começaram a levantar e dizer: quem ele pensa que é? Quem esse rapaz pensa que é? Até poucos dias não falava, até poucos dias não fazia nada, e agora está achando que é profeta, está achando que é isso, que é aquilo. Meu Deus, Chorabacão devassai, choreminagaçurião devassubnácia. Aí o Senhor começou a me lapidar. Eu tinha um orgulho muito grande, mas o Senhor começou a me lapidar. O Senhor falou comigo assim: você vai ser engraxado de sapato do seu pastor. Meu Deus. E meu pastor tinha 4 pares de sapato. Eu subia lá e olhava. Quando tinha 3 ainda para engraxar, eu não ia não. Mas eu subia lá, só tinha um engraxado. Eu ia lá, pegava os outros 3, engraxava ele e deixava lá. Aleluia, ele chegava e o sapato estava engraxado. Aleluia. Meu pastor estava dormindo no altar da igreja. Durante 6 para 8 meses, ele dormia no altar da igreja. E não levantava um oficial. Aí o Senhor falou comigo: filho, tu vai levantar a casa do seu pastor. Larguei meu trabalho, minha esposa grávida. Aleluia. E o Senhor falou: vai lá e pega a casa dele e levanta. Fui para lá e comecei a trabalhar e comecei a levantar. Aleluia, não sabia eu que o Senhor estava começando a trabalhar o meu ministério. Escuta isso para você que está começando agora. A escada começa de degrau em degrau. Você sobe de 1 a 1, você não sobe de 2 a 2, de 3 a 3, de 5 a 5. Aleluia, espera que a tua hora vai chegar. Vai dando glória, vai dando aleluia, vai servindo, vai quebrantando, vai ouvindo, vai recebendo, porque a tua hora chega. Nosso primeiro filho, minha esposa começou a dar desejo. Filho, eu quero comer isso. Falei: filho, você sabe que não tem. Aleluia. A cesta que faziam para mim chegava na minha casa. Minha esposa tinha que abrir um plástico no chão, no sol. Colocava aquela porção de arroz, macarrão quebrado pelo meio. Tinha que colocar no sol para os carunchos saírem, pastor. Para depois que sair o caruncho do arroz, do macarrão,
pegava, lavava, grávida, para poder fazer aquilo, para a gente poder comer. Aleluia. Chorabacão, levar, subinas. E às vezes quando eu saía com aquela cesta nas mãos, alguém olhava e falava assim, lá vai o profeta. Lá vai o profeta. Ele está crente que vai em algum lugar. Chorabacão, levar, subinas. Mas a capa da pobreza, ela andou nas minhas costas por algum tempo só. O Senhor falando, vai dando glória, filho, vai nessa fé, vai crendo, porque a tua hora vai chegar. Catuca no seu mão, diz bem, a tua hora vai chegar. Profetiza na vida dele, profetiza na vida dele, a tua hora vai chegar. Não é hora de você parar. E muitas das vezes essa voz soava aos meus ouvidos. O que quer que seja feito? Eu só falava, Senhor, me dá condições para me matar o desejo da minha esposa. Managaçurião de Avassais. Foram 2 anos e meio. Sabe por que eu trabalhava sozinho? E Deus. Aí terminado agora, o Senhor começou a me chamar para uma grande obra. Escuta isso, meu irmão. Deus está mandando eu falar isso aqui, pastor. Aleluia. Deus começou a me chamar para uma obra. As pessoas agora começaram a me procurar. As pessoas agora começaram na igreja. O pastor fazia fila para poder orar. A fila que eu estava enchia. Mas quando eu achei que aquilo estava sendo bênção, de repente despertou um ciúme no pastor contra a minha vida. E agora a perseguição não era do de fora, era o pastor que falava, tem que parar. Não quero que ora com ele, não quero agora que entra na fila dele. Quando das vezes eu estava orando, apagava uma igreja, e eu tinha que sair para fora e acabar de orar o povo lá na estrada. Porque o povo também não ia embora. Mas eu falava, não posso continuar assim, porque eu não posso afrontar o meu pastor. Aleluia. E as coisas foram passando. E chegou um período que eu falei assim, agora não tem jeito mais. Agora não tem jeito mais. As profecias que entregaram para mim é mentirosa. O Senhor falava que me usava, o Senhor falava que ia fazer isso, fazer aquilo. E eu via que as coisas pareciam que não aconteciam. Terminei a casa e agora era hora de trabalhar. Arrumava serviço, trabalhava 3 dias, trabalhava uma semana. Era a conta de colocar o alimento em casa. E eu chegava em casa, ela chegava para mim e falava assim, as pessoas que testemunhavam chegavam perto de mim e disseram, você orou por mim aquele dia, Deus ouviu, trabalhou e abriu as portas do emprego, eu estou trabalhando, meu salário vai ser X, vai ser Y. E ela falava comigo, pois é, você ora para todo mundo vem dar testemunho que foi abençoado e você está nessa situação. Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Aleluia! E alguém olhava e falava assim, cadê o profeta? Saía para poder pregar, me convidava para ir nas congregações. O meu traje era uma calça alaranjada, uma camisa branca de manga curta, e uma gravata marrom e um conga no pé. Muitas das vezes eu chegava para pregar, alguém falava assim, é isso aí, teu pregador. Aleluia. Teve vez de eu chegar em algum lugar e o pastor não deixar eu pregar. Mais tarde o Senhor usou de misericórdia. Eu fui trabalhar numa congregação, a qual eu disse agora há pouco. E eu trabalhei em determinado lugar, recebi um dinheiro. E consegui pagar um fusquinha, velho. Mas, fusquinha. Ele nunca me deixou a pé. Eu que deixava ele sair, ele ir embora, porque ele não funcionava. Agora, eu chegava num determinado lugar. Um dia me chamaram numa determinada igreja para poder pregar. E era uma reunião de obreiro e era para poder falar sobre dízimo. O pastor falou,
pastor falou comigo, filho, eu quero te levar lá. Nessa altura já era presbítero. Quero te levar lá para você poder pregar para os obreiros, mas é sobre o dízimo, os obreiros não querem dizimar. Aí eu fui. Aí quando eu apontava a distância de 2, 3 quilômetros, eu já sabia, vem o Sidney lá. Porque o Fusquinha era barulhento demais. Encostei o Fusca na porta da igreja. A minha esposa mandava eu encostar mais para frente, para ele poder não ver ela descendo o Fusquinha. Encosta lá na frente, Sidney, assim ninguém viu descendo o Fusquinha. Quando chegar qualquer coisa, nós estamos a pé, mas já era conhecido. Aí, falaram, mas é esse o pregador que o pastor arrumou para poder pregar sobre dízimo? O diácono da porta falou assim, eu quero ver o que é que vai sair aí. Jesus amado. Escuta isso, eu não saí da mensagem. Quero dizer para você que a sua hora chega, o seu tempo chega. Pode estar aleijado, tu pode estar com a vista furada, pode estar com o ouvido tapado, não tem importância. Mas a sua hora vai chegar. Se tem promessa, vai cumprir. Se tem promessa, não adianta, porque vai chegar. O Senhor vai fazer acontecer. Aí, cantou o coral, teve as oportunidades, então, vamos receber o pregador. E as pessoas olhavam para o meu Congo, olhavam para a minha roupa, era a mesma, foi durante muitos anos. Eu peguei o microfone, falei, eu estou muito honrado de estar aqui, não sou merecedor. Alguém olha e pergunta o que esse rapaz veio fazer aqui. Aleluia, eu também falei, eu também não sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei que Jesus me mandou. Peguei meu cartão de dízimo, completinho. Falei, eu vim pregar sobre dízimo, mas eu vim pregar de alguma coisa que eu vivo. Eu vim pregar para vocês uma coisa que eu vivo. Aleluia. Só dava dízimo de 5 contos, 10 contos, 8 contos, pequenininho, mas era isso. Quando eu apresentei o cartão de dízimo, falei, está aqui meu cartão de dízimo. Abri a Bíblia do outro lado e falei, aqui tem uma carta aqui, meu pastor sabe que eu estou aqui. Liga para ele, o telefone é esse. Quebrou a igreja, quebrou, aleluia. Quebrou o orgulho, quebrou a suspeita. Aleluia. E naquele dia, naquele lugar, ao final daquela mensagem, 3 oficiais da casa do Senhor vêm na frente para poder render os pés do Senhor. E falou, meu pastor, hoje eu estou colocando a minha casa em ordem. Aleluia! E naquele dia levantou uma profetisa e falou, olha, eu sou contigo, filho. Pode tentar te parar, pode tentar quebrar as pernas, pode furar os seus olhos, mas eu, Senhor, sou contigo. Você pode dar glória a Deus, quem pode glorificar.